Valorize-se para ser valorizado. E quando eu falo isso, eu estou falando, valorize o seu tempo, valorize o seu conhecimento, valorize todo o seu estudo. Foram 5 anos, no mínimo, de uma faculdade de direito, mais as horas de estágio, mais os livros, o dinheiro investido, a disponibilidade emocional que você teve para tudo isso. Então, se você não está entendendo de antemão o teu trabalho, se você está se diminuindo porque, mas eu não tenho muita experiência, eu não tenho nenhuma experiência, eu não tenho escritório físico. Se você entra com essa mentalidade, gente, ninguém aqui tá, a gente não tá na escola de atores da Globo. Você precisa entender todo o teu potencial e entender os teus prós em detrimento dos contras. Ah, eu não tenho muita experiência, eu não tenho escritório, mas você tem disponibilidade de tempo. Isso é argumento forte, inclusive, primeiramente para você entender. Você vai num grande escritório, você compra ali um puta escritório com 3 andares, 300 advogados, o cliente paga os honorários de quem? Do nome da porta. E quem é que vai atender? Quem é que vai, de fato, pode até ser atendido a priori pelo cliente, pelo advogado principal. Mas quem é que vai fazer as petições dele? Ele não sabe. Ele não faz a menor ideia se é um estagiário, se é um advogado recém-formado. Ele não faz, ele não conhece. No caso, ele conhece você, é você. Não é um escritório grande, mas não é um estagiário, é você, ele está te contratando. E é você que pessoalmente vai realizar os atos decisórios, né, os atos importantes do processo dele. Então, olha para a tua advocacia com os diferenciais que ela tem. Não importa quem seja você, você tem diferenciais. Então, se valorize para comunicar isso sem arrogância. Não é falar, eu sou muito bom. Porque quem precisa falar isso normalmente não é. Eu sou a melhor advogada do meu estado. Vamos virar a página, vamos fazer um minuto de silêncio para esse tadinho desse profissional. Porque quem é bom não bate no peito para falar que é bom. Quem é bom mostra que é bom. E como é que você mostra isso? Com segurança, mostrando que você tem um plano, que você tem uma estratégia, que você conhece o processo, que você conhece o processo penal e você sabe o que fazer. É essa segurança que vira o jogo. Você precisa de antemão entender o valor do teu trabalho e o tempo inteiro ter isso em mente na hora de se comunicar com o cliente. Daí adivinha o quê? Que quando te perguntarem, pedirem, você pode dar uma olhadinha no meu processo? Não é só uma dúvida, é uma coisa rápida. Uma coisa rápida para quem? Tem uma frase que fala assim: apertar um prego, 30 segundos para resolver. Saber qual prego apertar, 5 anos de faculdade. Houve uma vez, gente, vou contar para vocês um erro que eu cometi, e não faz tanto tempo assim, não. Eu já estava na advocacia autônoma, deve ter uns 2 anos isso. Eu fui indicada para atuar num processo. Era um processo bem grande, assim, bem complexo, digo. Eram uns 4 volumes. Alguns eram ex-policiais, outros eram policiais da ativa ainda, sendo processados por tortura. Tortura, lesão corporal, tinha uma série de crimes. Quando eu fui analisar o processo, o que eu fui? Eu olhei, estava prescrito. Já estava prescrito o crime. Pena em abstrata estava prescrita. E aí eu vi, vai ser só um processo para eu alegar a petição, uma prescrição, gente. Prescrição com 2, 3 páginas, se muito bem feita, né? Dá para fazer em uma. Vou cobrar muito aqui. Vou cobrar o quê? Acho que eu cobrei 3 mil, algo assim, foi tipo 3 mil, para acompanhar o processo, já que eu sabia que ia ser só a prescrição. E falei para cliente, olha, como vai ser só uma prescrição, que eu vou ter que alegar. Gente, que tonta, né? Por que eu soube que era só a prescrição? Tinham vários correios no processo, tinham vários advogados atuando. Pelo que eu olhei, eram colegas que não atuavam na área criminal, que não sabem nem como funciona, provavelmente, o cálculo da prescrição no criminal. Ninguém percebeu isso. Eu percebi, eu tinha ali a capacidade de fazer o processo acabar muito mais cedo, muito mais rápido. Eu tinha praticamente uma garantia. A gente quase nunca pode prometer resultado. Mas independente do que eu ia falar ou não para o cliente, era uma das poucas oportunidades que eu tinha para transparecer mais segurança, porque a prescrição é uma conta matemática. A gente sabe quando a prescrição, o cálculo da prescrição depende do reconhecimento de alguma minorante, de alguma questão controversa, quando ela está preto no branco, matemática pura. E era o caso. Então era para eu ter ali feito o contrário, precificado muitíssimo bem. Colocado de repente uma cláusula de êxito. Uma cláusula de se você conseguir resolver mais rápido, se eu conseguir resolver em X tempo, ganha tal. Eu fiz, cobrei 3 mil. Então, fiz isso, fidelizei a cliente, gosta muito de mim, me indica muito, mas fato é, a gente vai aprendendo também com nossos erros. O que aconteceu? Eu não valorizei o meu serviço. Eu não valorizei o meu conhecimento. Reparem como não é simplesmente uma postura arrogante, autossuficiente, de eu sou muito bom. Isso é uma postura que você deve aplicar ao longo de toda a tua relação com o cliente, ao longo de toda a tua postura na advocacia. É valorizar o conhecimento que você adquiriu.
Valorizar as horas que você dedicou a saber qual prego apertar. Porque se fosse tão simples, o cliente não precisava de você. Todo mundo tem um advogado na família. Não dá nem para dizer, mas é porque ele não é advogado. Todo mundo tem um advogado na família. Um advogado amigo. Ele quer alguém especializado na área criminal, ele quer alguém que dê conta do problema dele. Você é essa pessoa. Você se dedica à área criminal, você está aqui estudando. Então, se valoriza. Se valorize em todo momento, para que fique muito claro que o teu serviço, ele é diferenciado, que o teu serviço não é só uma dúvida. E aí, se você não falar, como que o cliente vai saber, né? Então, assim, você tem que deixar claro para ele o quê? Que quando você dá para ele um diagnóstico, quando você diz para ele uma solução, responde uma dúvida, para fazer isso com segurança, você precisa olhar os autos. Porque seria extremamente temerário você dar uma resposta da boca para fora, sem saber, sem olhar o processo. Então, exceto se de fato a dúvida dele for uma dúvida jurídica, do tipo, eu posso ser presa em flagrante 2 dias depois, uma dúvida de direito. Essa você não precisa olhar o processo para analisar. Mas se for uma dúvida que demande análise do caso concreto, você precisa olhar o processo. Você precisa entender as minúcias do caso, olhar o inquérito, ou ouvir melhor o cliente para saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, só que às vezes o cliente não tem essa noção, e tá tudo bem. Só que você tem que ter. Então, é daí a importância de aplicar, inclusive, aqui um gatilho mental. E o que é o gatilho mental? Não é um truque, não é manipular, não é enganar, longe disso. É aplicar atalhos para comunicar uma ideia para o cliente. E comunicar ideias verdadeiras, reais, mas simplesmente aplicar instrumentos de facilitar essa compreensão do cliente. Quando a gente vai falar de gatilho mental da especificidade, é o quê? Você precisa explicar o que você faz, como você faz, quais as etapas do que você faz. Para você atender o cliente, para você tirar uma dúvida, qual é o trabalho que isso te dá? Olha, você vai ter que pegar o número do processo, baixar os autos na internet, se ele estiver disponível, estudar, dar uma olhada no processo como um todo, deixar claro para o teu cliente as etapas que envolve aquele ato processual, aquela diligência, aquele atendimento, para que ele, de fato, consiga alcançar. O cliente não tem obrigação de saber, gente. Você tem obrigação de deixar isso claro. Por exemplo, na resposta à acusação, não é uma peça, não é uma petição. Você tem que explicar a complexidade, a importância, qual é o prejuízo de não fazer direito, qual é o prejuízo de fazer rapidinho sem olhar os autos. Porque se você apresentar uma resposta à acusação e não colocar uma testemunha, não arrolar testemunhas, por exemplo, você não pode arrolar depois, precluiu. Se você não arrolar diligências iniciais na resposta à acusação, você perde a chance de fazê-lo. No final, você só vai poder fazer diligências complementares. Então, na resposta à acusação, não é uma petição de uma página, não é só arrolar testemunha. Você tem que analisar o processo e elaborar toda uma estratégia. Uma estratégia de defesa, por quê? Não é para simplesmente cumprir um protocolo e apresentar qualquer papel. Isso qualquer tonto faz. Mas você não trabalha assim. Você não dá tiro no pé do cliente, nem que ele peça. E é isso que você tem que transparecer.